Obrigado por esse discurso. Deixe-me perguntar, direto ao ponto, você usou bastante a palavra letal. Que ponto você está tentando enfatizar com isso? O ponto que quero destacar é que, sim, ainda somos uma aliança defensiva, mas estamos absolutamente sérios de que, se alguém tentar nos atacar, as consequências para esse agressor serão devastadoras, seja a Rússia ou qualquer outro que tente fazer algo contra nós. E precisamos ser absolutamente claros. E isso não diz respeito apenas ao dinheiro e ao armamento, mas também à mentalidade de que realmente entendemos que há muito em jogo aqui. E os nossos, sim, aqueles que tentam agir contra nós precisam compreender isso. Então, qual é a principal ameaça para os membros da OTAN? É a Rússia, da qual todos na Europa estão muito conscientes? Ou é a China, que parece ser o foco dos alertas dos Estados Unidos no mundo? A principal ameaça de longo prazo contra a OTAN é a Rússia, não há dúvida. Mas você disse corretamente que há mais do que a Rússia. E a OTAN nunca foi criada para lutar apenas contra a União Soviética. Ela foi criada para proteger o território da OTAN de qualquer um que tentasse nos atacar. E o que vemos no momento é um enorme aumento das capacidades militares da China, como mencionei no discurso, incluindo o que eles fazem em termos navais. Eles terão, em 2030, 100 navios a mais do que os Euronas têm atualmente. E tem uma base industrial de defesa na China para construir ainda mais navios, com os quais os americanos, neste momento, não podem competir de jeito nenhum. E esse é um dos grandes problemas que temos. Quando se trata de gastos com defesa, há um problema com a Europa e o Canadá. Quando se trata de produção de defesa, há um problema com a Europa, o Canadá e os Estados Unidos, porque em toda essa aliança não estamos produzindo o suficiente e a China está trabalhando junto com a Coreia do Norte, o Irã. Eles estão apoiando, como todos sabemos, o esforço de guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, esses quatro trabalhando juntos, claro, um desenvolvimento relevante. Então, sim, a Rússia, mas claramente também focando no que a China está fazendo. E, claro, o fato de que esses quatro estão trabalhando juntos e a Coreia do Norte recebendo as tecnologias mais recentes da Rússia e de outros em troca do apoio deles à Rússia no esforço de guerra contra a Ucrânia. Então, em termos de estratégia, é a Rússia, é a China e são os outros que trabalham com eles? Tudo isso. Para 1 bilhão de pessoas, qual é a sua principal ameaça? É a Rússia. Mas temos que estar conscientes do que está acontecendo. E eu estava visitando há 2 meses o Japão, falando com toda a liderança sênior de lá. E, claro, eles estão muito preocupados com o que está acontecendo no Pacífico. Eles realmente valorizam muito o relacionamento que têm com a OTAN. Isso também é verdade para a Coreia, a República da Coreia, a Austrália, a Nova Zelândia e os chamados 4 do Pacífico Interior. E isso mostra que não podemos pensar... há um teatro que é o teatro euroatlântico. Sim, claro, esse é o principal teatro no qual estamos focando, mas precisamos estar conscientes do fato de que tudo está interligado com o que está acontecendo no Pacífico e a guerra na Ucrânia. A guerra não provocada da Rússia contra a Ucrânia mostra claramente que todos esses países atuam juntos aqui. A OTAN conseguirá sobreviver à redução da presença dos Israel na Europa e a algumas das perguntas que os Israel têm direcionado à OTAN sobre seu valor? Desde que o presidente Trump assumiu o cargo, primeiro, nas primeiras semanas recebi muitas perguntas de líderes europeus. Os EUA permanecerão comprometidos com a OTAN? E eu disse a eles, bem, talvez vocês queiram ligar a televisão e ouvir o presidente Trump quando ele estiver com o presidente Macron no cargo, ou o primeiro-ministro Starmer, ou a primeira-ministra Meloni. Quando eu estava visitando, outros estavam, e recentemente, claro, o chanceler Merz. E há um comprometimento total do presidente americano e de todo o sistema com a OTAN, mas também uma expectativa. A expectativa é que nós, na Europa e no Canadá, de fato, igualemos os gastos com os EUA. E temos que fazer isso, não apenas para igualar, mas precisamos desses 3,5% de gastos básicos com defesa para poder entregar as metas de capacidade. Então há a questão, ok, se eles ficarem, Mark, com a OTAN, eles poderiam, de repente, decidir que o Seychelles deveria ser um general europeu, certo? O comandante supremo aliado, que tradicionalmente sempre foi um general americano, porque havia esses rumores. Bem, aí está a sua evidência. Na semana passada, a nomeação
foi anunciado o novo comandante supremo aliado e portador de um passaporte americano. E a terceira pergunta é, eles irão de repente retirar as tropas da Europa? Não há absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. O que eles disseram é que, sim, obviamente, para os Estados Unidos, não se trata apenas de concentrar-se no Euroatlântico, mas também, como a maior economia mundial e a maior potência de defesa do mundo, eles também precisam, é claro, focar no Indo-Pacífico, precisam focar no Oriente Médio, e que, com o tempo, haverá uma certa inclinação maior em direção à Ásia. É lógico, não estou preocupado com isso, mas estou absolutamente convencido de que faremos isso passo a passo. Não haverá lacunas de capacidade na Europa. Por causa disso, e não há absolutamente nenhuma. E você viu isso quando, novamente, o chanceler Merz visitou a Casa Branca quando se tratou da presença de tropas americanas na Alemanha e do claro comprometimento do presidente americano nesse ponto. Já existe há muito tempo essa ideia de que a Europa precisa gastar mais, e você adotou isso no que disse. Mas ele também disse muitas outras coisas, de fato, né, sobre a mudança de foco na Ásia. Vamos falar sobre a Ucrânia em um momento. Mas sobre os Iowa, talvez tendo menos tropas na Europa, isso não vai deixar a Europa exposta em algum momento? De forma alguma. Não tenho nenhuma preocupação quanto a isso. E por quê? Porque nos Estados Unidos, com todos com quem converso no Pentágono, no Departamento de Estado, na Casa Branca, o presidente, o Conselho de Segurança Nacional, as pessoas estão cientes. A OTAN não está lá apenas para, mais uma vez, citar Churchill, não citar, mas referir-se a Churchill e ao seu famoso discurso no Congresso dos Iowa em dezembro de 1941, para evitar o erro após a Primeira Guerra Mundial. Às vezes, esquecemos que a Noruega tem em todo o seu sudoeste a Suécia e a Finlândia, essa fronteira com a Rússia. E aí está o grande, um dos maiores, talvez o maior submarino russo, o Porto. E ele disse, senhor presidente, esses submarinos nucleares não estão lá para atacar a Noruega. Eles estão lá para atacar os Estados Unidos. E o que fazemos coletivamente é garantir que eles nunca façam isso. Então, essa compreensão profunda de que nossa segurança, Europa, Canadá, EUA, está interligada de forma prática, não só por razões históricas, mas, de fato, está profundamente enraizada nos Estados Unidos. E quanto à própria Ucrânia? Isso não enfraquece a OTAN, de certa forma, se o presidente do ZHO diz, olha, a OTAN foi parte da provocação para a Rússia nesta guerra. A Ucrânia começou isso. Ele quebrou? Muitas coisas. Bem, eu sei. Eu concordo. Mas ele quebrou o impasse. Quando se trata da Ucrânia, ele quebrou o impasse com a Rússia. E eu sou da opinião de que é somente o presidente americano que foi capaz de fazer isso, de retomar o diálogo com o presidente Putin sobre como acabar com essa guerra terrível. E ele fez isso. E não é uma crítica ao seu antecessor. Eu respeito todos os políticos dos Estados Unidos. E nós trabalhamos com todos. Mas ele ter feito isso, quebrado aquele impasse e iniciado esse diálogo com o presidente russo. E então, para nós na Europa pensarmos, ok, em alguns meses poderemos acabar com tudo isso. Claro que não. Isso leva tempo. É uma abordagem passo a passo. Mas é claro que ele coordena de perto com os aliados europeus, incluindo o primeiro-ministro do Reino Unido e outros aqui na Europa, além do Canadá, em todos os passos que está tomando. E toda a ligação que ele faz com o presidente Putin, ele prepara junto com os europeus e depois informa os europeus e os ucranianos sobre o que foi discutido. Mas acho que ele fazer isso é extremamente importante porque é a única maneira de, passo a passo, levar os russos a uma posição em que eles queiram acabar com isso. Colocar um fim nisso e não continuar. Então, na sua opinião, quais seriam os termos desse acordo que convenceriam a Rússia a parar onde está agora ou a recuar? Eu não quero... É para tornar isso ainda mais difícil, começando como secretário-geral da OTAN, filosofando aqui em uma sessão aberta sobre como isso poderia ser. Mas o que sabemos e com o que todos concordam é que, seja qual for o formato de um cessar-fogo de longo prazo, ou melhor ainda, de um verdadeiro acordo de paz, o mais importante é que, após esse cessar-fogo de longo prazo e ou acordo de paz, precisamos garantir que ele seja duradouro, que seja resiliente e que Putin nunca mais tente fazer isso novamente. E é por isso que Keir Starmer está aqui. Lá está o primeiro-ministro britânico.
junto com o presidente francês e agora com um grande grupo de países europeus e o Canadá está trabalhando em como poderiam ser essas garantias de segurança. Para que daqui para frente possamos ter a certeza de que, quando houver um acordo de paz ou um cessar-fogo, teremos os planos prontos. Para que possamos implementá-los já no dia seguinte ao que isso acontecer. E essa preparação, eu acho que também está muito em estreita coordenação com os americanos, o que é mais uma prova de que essa relação transatlântica é muito forte. Você mencionou o Canadá algumas vezes e muitas pessoas perguntaram se a OTAN pode acomodar um membro que está ameaçando a soberania de outro membro, como o Zelensky tem feito com o Canadá. Bem, obviamente, como secretário-geral, eu da OTAN nunca comento sobre discussões entre a OTAN, entre aliados da OTAN. Mas eu vi uma visita muito bem sucedida do primeiro-ministro canadense à Casa Branca. Então, minha impressão é de que, quaisquer que sejam as questões, eles estão lidando com isso de uma forma amigável. E a OTAN, voltando então para a Europa, a OTAN está trabalhando, como muitos têm dito, muito de perto com a União Europeia neste momento. Mas ainda existem grandes divergências de opinião dentro da União Europeia, entre os membros europeus, especialmente em relação à Rússia. Como você lida com isso? Obviamente, você não é responsável pelo que todos esses primeiros ministros e presidentes dizem, mas ainda assim está tentando organizar algum tipo de acordo estratégico entre eles. Agora, pensando nas atitudes da Hungria e da Eslováquia em relação à Rússia, por exemplo. Aliás, eles também são aliados dentro da OTAN, tanto a Hungria quanto a Eslováquia, e nós sempre conseguimos, no final, chegar a um acordo entre os 32. Nós estamos trabalhando em estreita colaboração com a Comissão Europeia, com Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão, António Costa, o presidente do Conselho Europeu, mas também com o estimado alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, está a distinta Kaja Kallas, que é a primeira-ministra da Estônia, juntamente com o presidente do Parlamento Europeu e também com Andreas Kubilius, que atua como comissário europeu para Defesa e Segurança. Existe uma cooperação muito próxima e eficaz, na qual todos concordamos que, quando se trata da divisão de tarefas, a OTAN é principalmente responsável por definir os padrões rigorosos e abrangentes e por garantir que saibamos claramente do que precisamos em termos de capacidades essenciais, os padrões específicos em relação aos nossos sistemas e armamentos. Não cheguemos à conclusão de que ainda estamos comprando a mesma quantidade de armamentos, que já é insuficiente, mas agora a um preço mais alto. E essa cooperação está realmente funcionando muito bem. Agora, como você explicaria para pessoas que estão governando atualmente um governo democrático, como explicar aos seus eleitores por que, de repente, é necessário tanto dinheiro para a defesa? Os números estão aumentando. Este governo demorou para se comprometer com 2,5%. De repente, as pessoas estão falando em 3 até 5%, como você está dizendo. Então, eles precisam ir, como este governo vai fazer, na quarta-feira, terá sua revisão de gastos no parlamento, uma ilustração de quanto dinheiro não há para muitas coisas. Como você sugeriria que eles explicassem aos eleitores por que isso é tão necessário agora? Eu explicaria isso, de certa forma, dizendo que o mundo no qual achávamos que estávamos entrando depois da queda do Muro de Berlim, definitivamente acabou. O que ele fez com a Ucrânia é realmente impressionante. A quantidade de mortes de ambos os lados, inclusive do lado russo, aliás, é surpreendente. Os investimentos que ele está fazendo, a economia dele está totalmente voltada para a guerra. Como eu disse no meu discurso, então deixe-me repetir. A economia da OTAN é 25 vezes maior que a da Rússia. São 50 trilhões e a economia russa é de 2 trilhões. Essa economia de 2 trilhões está produzindo 4 vezes mais munição do que toda a OTAN está produzindo no momento. E você pode perguntar a qualquer general e ele vai te dizer, sim, drones e IA, etc. Mas, Mark, o núcleo de toda a guerra sempre começa com estoques de munição. Você nunca pode permitir uma situação em que seus estoques de munição não estejam suficientemente abastecidos. E aqui os russos estão nos superando em uma proporção de 4:1, produzindo 4 vezes mais do que nós. E, novamente, nós somos 25 vezes maiores. Então, e depois olhe para os nossos sistemas de defesa aérea. Simplesmente não temos o suficiente no Reino Unido, em toda a Europa e no Canadá, nos EUATOS, em toda a da OTAN. E esses são investimentos enormes. Nós precisamos de 5 vezes mais.
sistemas para nos defendermos contra mísseis e defesa aérea em geral. Isso é um aumento de 400%. São investimentos enormes. Nossas formações terrestres manobráveis simplesmente não temos suficiente. O Reino Unido, a Alemanha, toda a Europa, não temos o suficiente. Nossos centros de comando e controle, nossas armas de longo alcance. Então, existem lacunas claras. As lacunas estão lá. E temos uma Rússia que está se reconstituindo fortemente em um ritmo realmente ameaçador. Eles não conseguem lançar um ataque bem-sucedido contra o território da OTAN agora, mas em 3 a 5 anos talvez consigam. Explicaria isso? É exatamente sobre esse ponto. E você deu muita ênfase nisso, exatamente nessa frase no seu discurso. Isso se baseia na capacidade militar ou em uma avaliação do planejamento deles? O que você quis dizer ao destacar esse... Que dizem... 3 a 5 anos. Que eles poderiam atacar território da OTAN. Sim. Então, por exemplo, na semana passada foi o chefe de defesa alemão que disse que até 2029, ou seja, em 4 anos, eles poderiam estar prontos para fazer isso. E isso se baseia apenas no que os militares estão nos dizendo. Olhe o que a Rússia está fazendo. Veja onde estamos. Sim, ainda podemos nos defender. Mas se não começarmos hoje a organizar nossa base industrial de defesa, a colocar a produção de munição em andamento, a iniciar a produção dos nossos sistemas de defesa aérea como os Patriots, o sistema de defesa aérea mais importante que temos, o mais bem-sucedido, o mais, sim, avançado no momento, você só vai recebê-lo em 10 anos se fizer o pedido hoje. E a questão é um pouco como na época da antiga União Soviética, em que você podia fazer a pergunta de retorno de manhã ou à tarde. Por que isso é importante? Sim, à tarde o F-35 vai chegar. Então esses são os cronogramas que estamos enfrentando no momento. Estou exagerando um pouco aqui. Então, portanto, o que me tira o sono não é só a questão dos gastos. Acredito que chegaremos lá no cume. O principal e mais premente motivo pelo qual eu realmente perco o sono à noite, por causa da vital e estratégica produção de defesa, porque para sua dissuasão credível não se trata apenas de gastos e pessoas, mas também de ser capaz de produzir, claro, as últimas tecnologias, drones, etc. Eu elogio o que o Reino Unido colocou na revisão de defesa e tudo isso. Então há coisas realmente ótimas e precisamos delas. Mas você ainda precisa ter certeza de que pode produzir o clássico Items Carlos. Muito obrigado. Carl Dinan, da ITV News. Você acabou de chegar de Downing Street, onde estava conversando com o primeiro-ministro. Ele concordou que a Grã-Bretanha gastaria os 3,5% que você quer como gasto central em defesa? E qual é o cronograma que você acordou com ele para isso? Bem, obviamente, eu não tenho voto na cúpula da OTAN. Estou segurando o martelo. E também não cabe a mim divulgar o que discutimos, porque não acho que isso seja justo. Mas deixe-me tentar responder à sua pergunta de uma forma diferente. Primeiro de tudo, eu vi às vezes na imprensa britânica que existe a revisão de defesa e agora existe essa proposta que eu fiz sobre os 5%, os 3,5% como núcleo e 1,5% em gastos relacionados à defesa e segurança. Então as pessoas estão dizendo, ei, há uma discrepância. Eu não acho que haja. Por quê? E estou realmente impressionado com o que John Healey, o secretário de Defesa, o primeiro-ministro e o secretário de Relações Exteriores, David Lammy, apresentaram na semana passada. Porque é exatamente o que precisamos. Os drones, a tecnologia mais recente, mas também, por exemplo, investir em 6 fábricas que produzem munição. Quero dizer, você me ouviu falar sobre minhas preocupações com munição. Quero dizer, isso está no centro da revisão de defesa do Reino Unido, incluindo as metas de gastos em conjunto. E então não vejo uma discrepância aqui. Nós vamos... Como estive aqui hoje, visitarei a Itália ainda esta semana e também a Suécia. E estarei no Canadá na semana que vem. Então teremos muito mais consultas e discutiremos os detalhes, é claro, em Bruxelas. Eu realmente acho que chegaremos a uma posição comum. Vamos pegar o próximo, depois entrar na fileira de trás. Vai em frente. Olá, Harry Fawcett, do Channel 4 News. Você disse que o gasto de 1,5% relacionado à defesa estava baseado na realidade e que não é para uma única pessoa. No entanto, parece uma coincidência feliz que 1,5 mais 3,5 seja igual a 5
e há algumas críticas de que existe uma elasticidade em como definir o que compõe esse tipo de gasto. Então, como você responde a essas preocupações e existe algum critério para definir exatamente o que deve ser incluído nesses 1,5%? Nós não vamos mudar esses critérios. Portanto, eles permanecerão e os 2%, se eu conseguir o que quero, passarão a ser 3,5%. Mas então, quando estávamos discutindo tudo isso e também olhando para a revisão de defesa do Reino Unido, que também está gastando muito tempo nisso e está discutindo muito esse assunto, sim, esse é o gasto central de defesa, mas você precisa de pontes que sejam capazes de suportar um tanque. Às vezes, você nem tem coragem de atravessar a ponte com seu carro, quanto mais com um tanque. Você precisa desenvolver a base industrial de defesa. Por exemplo, esta fábrica em Sheffield foi comprada pelo governo do Reino Unido porque está fornecendo capacidades essenciais que são fundamentais para as necessidades de defesa do Reino Unido. Comprar uma fábrica como essa não é considerado gasto de defesa dentro dos 2%. Mas ainda assim, é preciso fazer isso e é preciso desenvolver a base industrial de defesa porque simplesmente não temos o suficiente. E então temos a questão da preparação da sociedade. Quando você observa, quando assiste ao que Noruega, Finlândia ou Suécia estão fazendo em termos de envolver toda a sociedade para que todos entendam qual será o seu papel, seja de forma ativa ou pelo menos não atrapalhando os militares caso uma guerra estoure ou ocorra um desastre natural. Em muitos outros países, no meu país e em muitos outros países, ainda estamos longe disso. Portanto, todos esses investimentos também precisam ser feitos. E nós calculamos isso em aproximadamente 1,5%. Agora estamos discutindo em Bruxelas os itens mais específicos, mas esses são os principais. Então, base industrial de defesa, desenvolver sua infraestrutura de uma forma que permita mover-se do ponto A ao ponto B com militares e equipamentos. Mas também essa grande questão de preparar suas populações civis para qualquer coisa que possa acontecer. E isso envolve muito dinheiro, então precisamos fazer isso. Você mencionou em seu discurso melhorias na defesa, finanças e investimentos em defesa, e eu gostaria de saber se você poderia detalhar um pouco mais sobre isso. Isso é uma referência à ideia de um banco de defesa sobre a qual John Healey falou no fim de semana? Porque não se trata apenas de gastar mais dinheiro, mas de gastá-lo de forma mais eficaz, como você mencionou. Bem, existem algumas iniciativas por aí, então eu não estava me referindo especificamente a isso. Mas eu conheço essas iniciativas e as acompanhamos com grande interesse. Sempre é um pouco complicado para mim entrar nos detalhes de cada uma dessas iniciativas. Mas pegue outra iniciativa, que é a União Europeia, o que a UE está fazendo com o REAIN, Europa, que é um pacote de 800 bilhões, no qual você tem o programa SAFE de 150 bilhões. Você também poderia argumentar que isso também faz parte de liberar recursos em nível nacional para possibilitar que os países invistam o suficiente. Então, aqui trata-se realmente de otimizar, mas também envolve a sua base industrial de defesa. E aí pode haver oportunidades em que talvez no futuro você tenha fechamentos inevitáveis de algumas grandes plantas industriais por qualquer motivo, porque isso faz parte do seu ciclo econômico normal. E claro, sempre lamentável, mas nem sempre evitável, que você analise de forma pragmática se esta é uma oportunidade agora para usar aquele recurso em particular para convergir para a produção de defesa. Então, todas essas questões se enquadram nessa frase. A BBC. Ele fica bravo? Eu já estava... Não, estou aberto a sugestões. Obrigado, secretário-geral. Não queremos brigar com você. Jonathan Bill, da BBC. Na verdade, você não perguntou nem respondeu a pergunta que o Carl fez. Próxima pergunta. Similar. Que era qual é o prazo para isso? É 2032 ou 2035? Você está dizendo também que gastar 3% é o mesmo que 3,5%? Porque não parece... Para mim, isso parece um pouco estranho. E, por fim, você vai permitir que o governo do Reino Unido inclua... Eles incluem atualmente nos custos de 2,3% deles os serviços de segurança MI5, MI6. Você considera isso como gasto em defesa? Obrigado.
Bem, primeiro de tudo, as definições que usamos, quando se trata de atualmente 2%, e para o Reino Unido agora está em 2,3%, caminhando para 2,5%. E eu também ouvi o número 3%, nós não estamos mudando essas definições. E sempre há um pouco de margem para flexibilidade, mas não muita. Então isso é algo a se considerar. Eu sei, pelo meu cargo anterior, que tivemos muitos debates com a OTAN sobre o que a Holanda poderia incluir nos gastos com defesa e o que não poderia, e sempre há um pouco de negociação envolvida nisso. E então, no final, de alguma forma, se chega a um consenso. Então, eu não sei exatamente quais são os debates entre o Reino Unido e a OTAN sobre o que eles consideram nos 2,3% ou 2,5%, digamos, nos 2%. Mas eu não ficaria surpreso que esse debate aconteça, porque a maioria dos aliados está tendo essas discussões. Quanto à sua primeira pergunta, eu tenho uma visão clara de quando devemos alcançar isso. Eu guardo isso para mim, porque estamos tendo essas consultas agora com os aliados. Essas discussões estão em andamento e no final vamos concordar com uma data em que teremos que chegar lá. Para mim, é importante que não seja, como eu disse na semana passada, quando nos encontramos em Bruxelas, uma linha reta e então, no ano em que tivermos que alcançar os 5%, os 3,5% e os 1,5% para o hockey stick, e então, de repente, porque você não pode gastar todo esse dinheiro em um único ano. Existe uma questão de capacidade de absorção. Você só pode gastar uma certa quantia extra a cada ano. Então tem que haver um caminho crível. Isso, para mim, é muito importante que os países se comprometam com isso e desenvolvam esse caminho e compartilhem isso com a OTAN para que não tenhamos o mesmo que aconteceu em 2014. O Reino Unido estava com 2%. A Grécia estava com 2%. Os EUA estavam com 2%, mas basicamente até o Trump se tornar presidente, nada aconteceu. Então, de repente, todo mundo acordou em Bruxelas em 2018 e aumentou. O gasto subiu. Então, precisamos ter um caminho crível nesse sentido. E então, eu não entendi o 3. Então, o que eu proponho é 3,5% de gastos centrais em defesa até a data X, e isso está sendo discutido agora, e 1,5% em áreas relacionadas à defesa. Então não estamos colocando o número 3 em nenhum lugar. Ok. Alguém tem alguma pergunta sobre Ucrânia e Rússia? Tem bastante coisa online. Quero pegar um grupo inteiro. Deixe-me pegar várias. Sobre isso. Muito obrigado, Bronwyn. Obrigado, secretário-geral, por vir e falar conosco. Tenho uma pergunta. 2 encontros consecutivos de cúpula. A Ucrânia tem caminho irreversível para a OTAN. Avançando para esta primavera, ouvimos que EUA poderiam oferecer concessão à Rússia. A Ucrânia não se juntaria à OTAN. Então, minha pergunta é se tal concessão tornaria a OTAN melhor ou pior. E a Ucrânia vai se juntar a vocês em Haia? Bem, então, um comunicado que seja conciso. Você sabe que na última cúpula de Washington, acho que foram 60 páginas, 90 parágrafos, e isso significa que você não precisa sempre repetir cada frase e cada compromisso assumido anteriormente, porque eles continuam válidos. O conceito estratégico continua válido. O comunicado de Washington continua válido. Então eu praticamente presumo que na minha coletiva de imprensa após a cúpula, vou repetir essa frase como parte do que a OTAN concorda. E estamos construindo a ponte, enquanto falamos por meio do comando em Wiesbaden, por meio da organização na Polônia que temos em conjunto com a Ucrânia para captar todos os aprendizados, por meio do pacote abrangente de assistência e todas as outras atividades. E, claro, nossa equipe em Kiev, a equipe da OTAN em Kiev, trabalhando de perto com o governo ucraniano. Então, tudo isso está lá e está construindo basicamente a ponte. E o que eu presumo é que a cúpula da OTAN será realmente sobre gastos, será sobre produção. Claro que haverá menção à Ucrânia no comunicado, sem dúvida, mas não espere intermináveis parágrafos repetindo o que já dissemos no passado. Tudo isso já está lá e continuará lá. E então, sobre a América, mas não só, apenas os Yermairas se manifestaram por muito tempo contra a entrada da Ucrânia na OTAN. Houve outros aliados. Pegue a Hungria, pegue a Eslováquia e outros que disseram, somos contra isso. Então, a linguagem está lá. Existe esse caminho irreversível para a OTAN? E novamente, eu acho que o comunicado de Haia vai realmente se concentrar bastante em algumas questões. Certo, obrigado. Deixe-me ir direto ao fundo e depois aqui na frente. Isso.
Crispin Ellison, membro. Secretário-geral, muito obrigado pela sua palestra e pelas perguntas. O senhor enfatizou que a produção na Rússia é cerca de 4 vezes maior do que a da OTAN. Mas eles não estão formando estoques. Eles não têm estoques. Eles estão usando isso. Seria correto dizer, então, que o relógio começa a contar e os riscos para a OTAN começam a aumentar assim que conseguirmos um cessar-fogo sustentável e essa produção for direcionada para estoques? Acho que é uma constatação de fato. E, aliás, a nossa suposição no momento é que mesmo enquanto a guerra contra a Ucrânia continua, eles ainda conseguem aumentar ligeiramente os estoques, mas isso é discutível. Mas acho que, em relação à sua pergunta, quero dizer, isso é um fato. Sim. Ok, deixe-me vir aqui para a frente. Obrigado. Obrigado, secretário-geral. Sou Francis Stoney, do The Telegraph. Há um veículo americano esta manhã descrevendo a reação de Trump aos ataques profundos em território russo, feitos por drones ucranianos, como sendo impressionante. Gostaria de saber qual foi a sua reação a isso e se você concorda com Kiev que, para acabar com esta guerra, será necessário realizar ataques adicionais de longo alcance na Rússia para destruir sua capacidade industrial. Bem, para acabar com esta guerra, precisamos que Putin venha à mesa de negociações e não com esse historiador que agora está aparecendo em Istambul pela segunda vez e novamente nos contando sobre a história da Rússia e da Ucrânia desde, sei lá, o século XII. Não sei ao certo, e constantemente repetindo o que já afirmou em 2022. É preciso uma Rússia que seja séria, que queira negociar e acabar com a guerra. E, para chegar lá, tudo, eu acho, começa, é claro, mantendo a Ucrânia forte na luta, mas também precisamos do que o presidente Trump tem feito, quebrando um impasse com Putin, iniciando esse diálogo. Eu realmente acho que começa a partir daí. E quando se trata do que aconteceu no domingo, há uma semana, não podemos esquecer que o que os ucranianos estavam fazendo era eliminar as capacidades da Rússia de atingir civis inocentes em cidades e comunidades ucranianas, pessoas levando suas vidas normalmente, sem serem militares, apenas cidadãos comuns, como nós que estamos sentados aqui nesta sala, estando sob a ameaça dessas capacidades russas, e de uma forma muito inovadora, eles diminuíram até certo ponto, e nós não sabemos exatamente qual é esse ponto, mas claro, parece que teve um impacto considerável as capacidades da Rússia nesse aspecto. Há várias perguntas online sobre se vocês estão esperando uma grande ofensiva de verão por parte da Rússia, seja contra a Ucrânia ou, olhando para essa pergunta da Lucy Roger, imagens militares de bases russas ao longo do flanco leste da OTAN. Mas acho que o foco das perguntas é sobre uma ofensiva de verão contra a Ucrânia. Não esperamos nenhuma ofensiva contra o território da OTAN. Não há motivo para acreditar nisso. Não. Porque, novamente, nos próximos 3 a 5 anos, eles sabem que a reação será devastadora para a Rússia, então eles não farão isso. Mas precisamos garantir que, daqui a 3 a 5 anos, ele ainda saiba que seria devastador para que estejamos preparados. E quanto à Ucrânia, eu não estou prevendo o que pode acontecer do lado russo. O que precisamos fazer é garantir que, e claro, junto com outras nações europeias, mas o Reino Unido realmente tem sido um dos líderes nesse esforço. Vamos lá, mesmo para o fundo. Sim. Obrigada. Eu sou da equipe do Oriente Médio do Chatham House. Minha pergunta não é sobre a Ucrânia, mas sobre a Rússia. Você vê os russos ou os chineses desempenhando algum papel no Mar Vermelho, armando ou treinando os Houthis? E, de modo geral, onde a OTAN vê a crise do Mar Vermelho, digamos, no seu top 10 de riscos? Isso aparece no seu radar de modo geral? Obrigada. Aqui, nossa maior preocupação, claro, é com o Irã. Certo, obrigado. Deixe-me chamar ali na pessoa de laranja, por favor. Danielle Sheridan, do The Telegraph. Você acha que nesta quarta-feira... Quem é do The... Aqui? Sim. Um grande jornal. Na verdade, eu quase não ia dizer de onde eu era, mas... Você acha que nesta quarta-feira deveríamos ver o chanceler aumentar os impostos para cobrir os gastos com defesa que você considera necessários? Bem, não cabe a mim decidir, é claro, como os países pagam a conta. Quero dizer, o que eu realmente sei e entendo profundamente
é que se quisermos de fato manter nossa sociedade segura e protegida, e veja, se você realmente não fizer isso, se não alcançar uma alocação de 5%, incluindo os cruciais 3,5%, os 3,5% especificamente para os gastos centrais de defesa, ainda assim é possível manter o Serviço Nacional de Saúde ou, em muitos outros países. Quero dizer, quando cheguei à OTAN, às vezes as pessoas me diziam, sim, mas Mark, expor esses fatos brutais abertamente também pode abalar nossa população. Sim, é melhor que fiquem abalados, porque isso é uma realidade. Vamos ser honestos, é nosso dever como políticos sermos brutalmente honestos sobre como vemos os fatos. Os fatos estão claramente aí. A Rússia é capaz, em até 5 anos, de lançar um ataque crível contra o território da OTAN se não começarmos a tomar essas decisões agora. E, claro, há a questão de como financiar isso. Bem, isso cabe aos políticos nacionais. E eles sempre, quero dizer, quando eu estava na política, você tinha 3 fontes para fazer isso. Uma é a tributação, outras são economias em outros setores e a terceira é um déficit maior. Quero dizer, no fim das contas, política é fazer escolhas em meio à escassez. É por isso que você escolhe seus políticos. Então, um político de centro-esquerda fará escolhas diferentes de um político de centro-direita. Mas ok, isso cabe ao governo nacional. Mas meu ponto é, nós temos que fazer isso. O governo holandês, que estava seguindo muito a sua linha de aumentar os gastos com defesa e o apoio à Ucrânia, entrou em colapso. Você sente que... Mas não por causa desse problema, é claro. Não, por causa da dificuldade em gastar. Tudo bem. Deixa eu tentar encaixar mais algumas... pelo menos mais uma pergunta aqui na ponta. Oi, tudo bem. Johnny Singh, membro do Chatham House. Você mencionou minerais críticos. Onde? Aqui, olá. Sim. Oi. Oi. Você mencionou minerais essenciais em seu discurso. Eu gostaria de saber qual papel você imagina que a OTAN teria em garantir ou adquirir todas as rotas de suprimento relacionadas aos minerais críticos. Ok, deixa eu pegar... Tem uma pessoa ali na ponta do corredor e eu também vou pegar alguém aqui na frente. Sim. Muito obrigado. Meu nome é Unal Hunt, cidadão de Haia. Desejo a vocês tudo de melhor e boa sorte com a cúpula em algumas semanas. Você já deixou a cidade por minha causa? Mas eu vou voltar antes da cúpula. Muito bom. Mas eu digo isso como cidadão de Haia, mas também como um preocupado membro da OTAN. Maravilhoso. Você tem uma pergunta? Sim, tenho e desejo boa sorte a vocês. A minha pergunta não tem relação com o que foi discutido até agora. É sobre mudança climática. E eu só queria saber, antes do comissário europeu Hoekstra alertar sobre as ameaças à segurança como resultado das mudanças climáticas, qual é a sua opinião sobre isso? Com esse aumento de gastos, como isso é levado em conta no seu pensamento? Pergunta. Ok, obrigado. E eu só vou encaixar essa aqui na frente. Você está com o microfone. Desculpe. Bem rápido. Meu nome é Rishan Shilkuri, sou membro do Chatham House e trabalho para o Mail Online. Tenho certeza de que você acompanhou a disputa entre Elon Musk e Donald Trump. Qual é a posição da OTAN sobre isso e como isso, de certa forma, impactou suas estratégias de simulação de guerra por causa, você sabe, da dependência do Starlink e você sabe da SpaceX? Sim, eu estava esperando você fazer essa conexão. Obrigado. Bem. Por mais tentador que fosse, tudo bem. Minerais críticos, mudança. Muito rapidamente, sobre minerais críticos, o papel da OTAN será típico de coordenação. Nós fornecemos uma plataforma para discutir isso, porque logística, cadeia de suprimentos, todas essas questões, garantindo, por exemplo, que na produção de munição tenhamos todos os materiais básicos para isso. Obviamente, as nações estão trabalhando nisso, os aliados, mas a OTAN pode sempre fornecer uma plataforma para que essa discussão seja mais coordenada. Sobre a mudança climática, obviamente, este é um exemplo claro. O que estamos vendo é que, por exemplo, o Ártico está se abrindo. Então isso tem um impacto. E o fato de russos e chineses estarem agora navegando no Ártico e que os 7 países do extremo norte, EUA, Canadá, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Islândia, tenham pedido para a OTAN se envolver mais aqui. E nós faremos isso. É
uma evidência clara disso. E então temos a questão dos quebra-gelos, China e Rússia ativas lá. Isso tem a ver com o fato de que essas rotas estão se abrindo e isso tem a ver com o fato de que o aquecimento global está acontecendo. E a OTAN, após longa consideração, decidiu não ter uma posição sobre o que está acontecendo no momento. Ok, obrigado. Vamos ter que encerrar por aqui. Me desculpe. Obrigado pelas ótimas perguntas enviadas online. Sim. Não selecionei tantas porque elas se sobrepunham ao que já discutimos, mas foram excelentes e foi ótimo recebê-las. Obrigado a todos por virem e pelas excelentes perguntas. Por favor, juntem-se a mim para agradecer ao secretário-geral. Obrigado.